Vamos falar agora sobre o mundo intraterreno. Vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar, meus amigos. Vou falar sobre os insetoides, para começar. Tá? Muito bem. Aqui. Anton Anfalov. Anton Anfalov, que é um especialista sobre serviço secreto espacial russo. Ele tem origem na Crimeia. Muito bem. Ele já esteve em três ocasiões diferentes sendo entrevistado no canal do Dr. Michael Salla. Exopolítica Today. Muito bem. Os intraterrestres de Kola, encontrados em 1965. Anton Anfalov explica como os mineiros soviéticos estavam perfurando na península de Kola, na região oeste de Murmansk, perto da fronteira com a Noruega. Exatamente nessa estrela vermelha aqui, tá? Muito bem, fronteira com a Noruega. Quando seus túneis se conectaram com túneis de certas espécies que nunca foram vistas antes. Eles com certeza entraram na rede Ágata. Lembra do Randy Kramer? Por isso que é muito importante você ter assistido a live de terça-feira. Porque na live de terça-feira vai te dar os subsídios necessários para que você possa compreender o conteúdo deste tema. Muito bem. A gente sabe da rede Ágata, segundo o Randy Kramer. Sem falar também que existe uma rede de túneis que cobre toda a Europa com mais de 12 mil anos, que dá acesso ao mundo intraterreno. Muito bem. Então esses mineiros provavelmente chegaram na rede Ágata. Quando seus túneis se conectaram com os túneis de certa espécie que nunca foram vistos antes. De alguma forma, todos os tipos de explosivos explodiram, de uma só vez, resultando no desencarne de várias dessas espécies que pareciam louva-a-Deus. Então, sem querer querendo, lembrei do Chaves, eles acabaram desencarnando várias espécies de mantis, ou insetoides tipo louva-a-Deus. Predadores com um tamanho de cerca de 2,5 metros. 2,5 metros, bastante grandes. Então, além dos insetoides formiga, existem também insetoides mantis. Alguns sobreviveram, mas ficaram cegos pela luz solar na superfície. Foram capturados pelos russos e levados a um laboratório no local chamado Severodvinsk. Laboratório aqui. Que também era a base administrativa da frota do norte soviética. Eles foram estudados por mais de 20 anos. Isso aqui me lembra bastante o caso do Emily Smith, só que a diferença nos Estados Unidos é que se trata de homens-formiga, insetoides formiga. O Emily Smith fala que também muitos insetoides formiga foram capturados e desencarnados e levados para trabalhar na base de Kirtland, em programas classificados. O próprio Emily Smith, que era cirurgião, e ele alega ter feito a autópsia de mais de 3 mil seres extraterrestres, o seu auxiliar nessas autópsias era um homem-formiga. Muito bem. Interessante que esses homens-formiga mudaram o nível de consciência dos trabalhadores dali. Tanto é que o Emily Smith diz que sua vida mudou para sempre, porque eles têm uma frequência muito positiva. E principalmente os mantis. Nem todos os mantis são positivos, tá, meus amigos? Mas grande parte desses seres insetoides, mantis, louva-a-Deus, também são super positivos. Os homens-formiga, praticamente todos, são positivos. Você pode ouvir os depoimentos de Rebecca Rose e Tony Rodrigues, por exemplo, em seus encontros com os mantis, os insetoides tipo louva-a-Deus. Em Marte, Simon Parkes fala sobre sua experiência de infância com o mantídeo. Descrevemos os 3 tipos de mantídeos no primeiro livro de Helena Danã, dos semeadores, ou de Seeders. Eles, os Akari, são apresentados como sendo dos membros da Confederação Intergaláctica. Então, existem vários grupos diferentes de mantis, assim como tem de humanos também. E eles foram semeados em várias partes do universo. É bastante comum o tipo insetoide. Então, existem inúmeros planetas do universo onde habitam insetoides. E existem insetoides naturais do planeta Terra, nativos do planeta Terra, indígenas, ou seja, insetoides indígenas, natos da Terra. Embora façam parte do grupo dos semeadores, eles não teriam doado nenhum dos seus genomas ao primata, que eventualmente evoluiria para nós.
humanoides, como um pouco de ajuda não solicitada por alguma das outras espécies. Interessante que no livro de Seeders fala que nós temos DNA de homens-formiga. Então nós temos um pouquinho de DNA também de insetoide. Legal isso, né? Por isso que eles são os nossos irmãos. Nós temos ligação de sangue com os homens-formiga. As criaturas mais antigas do planeta. Anfolov diz que esses louva-a-Deus predadores teriam sido os primeiros habitantes do nosso planeta, antes mesmo da chegada dos reptoides, ou reptilianos nativos da Terra. Ele fala de muitos milhões de anos atrás. Se correspondesse ao relato de Enki sobre a nossa história, eles precisavam de estar aqui há pelo menos 200 milhões de anos. Muito bem. Habilidades especiais. Esses seres seriam muito inteligentes e avançados. Eles teriam sensores magnéticos. Eles teriam todo tipo de informação extrasensorial. Ou seja, clarividência, são empatas intuitivos, telepatia, todas as habilidades psíquicas que você possa imaginar, esses seres têm. Eles conseguem realmente dominar a PS, percepção extrasensorial, e todas as suas ramificações. Os humanos seriam um livro aberto para eles. Eles poderiam realmente olhar para dentro de você como se fosse uma espécie de tomografia computadorizada. Então eles podem ler as suas emoções, seus sentimentos. Esse é sem vergonha, esse é mentiroso. E também pode saber tudo que você faz. Esse aqui trai a mulher. Esse aqui ele gosta de dar golpe na praça. Esse é mentiroso. Esse é safado, este é amoroso. Esse tem uma vibração boa. Esse realmente tem compaixão pelo próximo, e assim por diante. Se fosse uma espécie de tomografia computadorizada. Eles seriam capazes de se teletransportar. Lembrei do Jean Charles Moya. Então, eles têm a mesma capacidade, por exemplo, do Sasquatch. O Sasquatch também pode se teletransportar. Por isso que o Sasquatch é muito difícil de você... Quando ele é avistado na mata... porque eles são guardiões de Gaia, e vigilantes de Gaia também, da natureza. Quando alguém vê eles, ele simplesmente entra, passa por trás de uma árvore e desaparece. Não é que ele desapareceu, é que ele se teletransportou. Então, eles têm essa habilidade. É uma habilidade nata, inerente ao Sasquatch, assim como os mantes. E voar ou levitar, usando algum tipo de esfera de fogo. Então eles podem voar ou levitar usando algum tipo de esfera de fogo. E falando em esfera de fogo, o Rony Vernet viu no Acre, aliás, ele fotografou e filmou inúmeras esferas de fogo. Talvez esta capacidade não seja única exclusivamente dos mantes. Ou quem sabe eram os mantes que estavam lá. É uma possibilidade. Apesar que isso também tem uma associação com os Naga, como vocês vão perceber daqui a pouquinho. Eles criaram essas esferas com suas próprias mentes. Eles são telepáticos e também na Ásia. Na Ásia também foi visto essas esferas de fogo, que é associado, segundo a cultura local, aos Naga. Eles criaram essas esferas com as suas próprias mentes. Eles são telepáticos e seriam capazes de facilmente criar ilusões em nossas mentes. Isso é bem interessante porque os reptilianos, segundo lá, por exemplo, a entrevista de Lacerda, 1999, do Oliver K., que é um pseudônimo, tá? Se não é o nome verdadeiro dele, ele que entrevistou a Lacerda também, ela simplesmente poderia mudar a nossa percepção. Então você vê uma coisa, mas na verdade é outra. Tanto é que os seres reptilianos, na verdade, eles se mantêm como reptilianos. É que eles fazem as pessoas os enxergarem como humanos, mas eles continuam sendo cascudos. Só que todo mundo olha para eles e vê uma bela mulher, lindíssima. Mas, na verdade, é uma escamosa. Estão compreendendo, meus amigos? É assim. Tanto é que quando ela se mostrou para ele, falou, mas como que você se transformou? Você era lindíssima, super atraente, eu até queria convidar você para a gente sair junto, agora me decepcionou. Agora estou vendo uma reptiliana, cascudona aqui. Ele ficou assim, horrorizado, falou, não, meu filho, eu sempre fui assim, o tempo todo eu estava assim. É que você me enxergava como uma bela mulher, mas meu aspecto verdadeiro é esse. Eu criei uma ilusão holográfica, e eu posso criar ilusão holográfica coletiva. Isso é mais louco ainda, você já imaginou? Um reptiliano anda na rua, ele anda na rua, porque os reptilianos também eles estão infiltrados na nossa sociedade.
É bom frisar aqui que eu estou me referindo a reptilianos do interior da Terra, tá? Eu não estou me referindo a reptilianos da Cabal. Isso é outro assunto. A nobreza negra de linhagem de sangue tem o DNA do Enlil, ok? Então eles têm DNA reptiliano, mas eles não são reptilianos. Eles têm uma proeminência no seu DNA de reptiliano, que é uma coisa totalmente diferente. E eles podem receber entidades reptilianas, como um médium, por exemplo. Era o caso do Pindar. Então, o Barão de Rothschild, ele simplesmente, a entidade reptiliana, o Pindar, ficava sobreposto ao seu corpo. Eles enxergavam o Pindar, mas na verdade era um ser humano. Então esse negócio que família que vira olho, que se transforma em reptiliano, é balela, tá, meus amigos? É conversa para boi dormir. Eu já verifiquei isso inúmeras vezes. E veja, isso não é uma questão de opinião, é uma questão de fatos. Fatos verificáveis na história. Exopolítica é feita através de triangulação de dados. Tá? Triangulação de dados verificáveis. Muito bem. Nos fazendo ver que eles querem que vejamos. Eles também poderiam mudar de forma. É bem interessante. Anton Falov afirma que essas criaturas também foram encontradas nos Estados Unidos em 1987. Segundo Anton Falov, os mantis podem mudar de forma, tá? Os reptilianos não. Anton Falov afirma que essas criaturas também foram encontradas nos Estados Unidos em 1987. Teriam sido novamente capturadas e estudadas no Cazaquistão. Observações finais. Existem algumas semelhanças. Tem que tirar essas notificações aqui que estão me atrapalhando. Observações finais. Existem algumas semelhanças impressionantes entre a forma como Antalov escreve Colamantes e a forma como são descritos na obra de Helena Danã. O tamanho é quase o mesmo. Anfalov diz que eles podem criar ilusões, como na Matrix. E no livro de Helena, eles são descritos como seres que são capazes de modificar à vontade os padrões geométricos da realidade holográfica. Também nos diz que seus padrões éticos não podem ser comparados com os nossos. Eles tendem a considerar as coisas mais em termos do que é útil e lógico. No trabalho de Helena, você pode ler que os louva-a-Deus podem vibrar em níveis de 3D a 9D. Então existem tipos louva-a-Deus na terceira densidade até a 9ª densidade. E mantis da terceira densidade, meus amigos, muitos deles foram escravizados pela Cabal. Não é que eles sejam ruins, tanto é que eles foram vistos por pessoas que tiveram experiências de abdução negativa. É muito comum em relatos de abdução serem retratados mantis, mas esses mantis eram escravos, eles estavam ali de livre e espontânea vontade. Porque, em geral, esses seres são positivos. Tanto é que o comandante Denethor, tem até uma fotografia do comandante Denethor, eu mostrei para vocês, junto com a Marinha dos Estados Unidos, na década de 50, onde eles estavam ajudando a Marinha para a produção das tecnologias, para rivalizar com o programa escuro dos projetos negros. Ele conta, no segundo livro da Helena, que os mantis são super amigos. Eles são assim, meus amigos, se um ser desse gosta de você, ele é fiel para toda a vida. Ele vai dar a vida por você. Eles são fiéis de verdade. São mais fiéis que o seu cachorro. Pode ter certeza absoluta.